próximo assunto falado de hashtag Lula, hashtag ONU, porque o presidente da República chegou ontem a Nova York, lá nos Estados Unidos, para discursar na Assembleia Geral da ONU, né? Por tradição, o líder brasileiro sempre faz a abertura ali da Assembleia Geral da ONU. Dessa vez volta a ser o Lula aí de volta nesse terceiro mandato como presidente do Brasil. A expectativa é de uma Assembleia mais esvaziada, no sentido de grandes lideranças não marcarem presença. E essa é a expectativa para o evento que começa hoje, amanhã, e aí amanhã está prevista a fala, o discurso inaugural ali do evento do Lula, terça-feira, portanto, e aí a gente deve ter, a partir de terça, mais notícias de fato sobre o evento, para além das expectativas, né? Mas, por exemplo, se sabe que dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que são os países que têm poder de veto nas tomadas de decisão da Assembleia, só os Estados Unidos vai ter o seu líder, o presidente, o Joe Biden, justamente porque o evento acontece nos Estados Unidos, mas os outros 4 países estão mandando só representantes. Então é um indício aí talvez de uma falta de prestígio da Assembleia Geral da ONU, pelo menos para esse ano. A chegada do Lula, por outro lado, foi muito comemorada pela base governista dele aqui no Brasil, né? Vocês veem o deputado federal Rogério Correia, que é um dos líderes governistas na Câmara, compartilhando esse post e festejando, né? No sentido de o Brasil voltar a ser mais respeitado internacionalmente, né? Porque, por mais que você aí em casa às vezes apoiava o Bolsonaro, a imagem do Brasil era muito arranhada, né? Pelo Bolsonaro como presidente, pelas coisas que ele falava em eventos como esse. Inclusive, ano passado, em setembro do ano passado, ele discursou como presidente do Brasil na Assembleia Geral da ONU, né? Chama atenção também nessa chegada do Lula aos Estados Unidos, ele chega lá acompanhado de 13 ministros, entre eles o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que promete aproveitar essa viagem aos Estados Unidos para apresentar uma agenda de desenvolvimento sustentável do Brasil para investidores estrangeiros. Então, não só ali para as formalidades do evento em si, mas o Brasil, por meio de outros ministros, como por exemplo o Haddad, aí também fazendo outras agendas ali nessa viagem aos Estados Unidos. Deixa eu travar aqui, senão vai ficar o áudio de fundo. Com 13 ministros, Lula vai discursar na ONU por mais poder aos emergentes. Coluna do Jamil Chad, lá do portal UOL. E aí é isso, Lula amanhã abre então os discursos lá falando. Ano passado o Bolsonaro, por exemplo, adotou aqueles discursos bem conservadores dele, né? Para variar, até meio que em campanha política, para ser bem sincero, em setembro do ano passado já era aquele clima de corrida eleitoral aqui no Brasil, muito próximo da eleição do primeiro turno. Ele fez praticamente uma campanha política ali no discurso na Assembleia Geral da ONU, falando que no governo dele não tinha corrupção, fez críticas às gestões do PT, defendeu valores fundamentais da sociedade brasileira, como a defesa da família, do direito à vida desde a concepção, ou seja, contra o aborto, a legítima defesa, o repúdio à ideologia de gênero. Então tudo isso foi falado pelo Bolsonaro no último discurso dele como presidente brasileiro lá na ONU. Para agora, a expectativa, como vocês estão vendo aí na tela, é que o Lula use esse espaço para abordar questões mais geopolíticas, né? E não uma parada ali ideológica e de campanha voltada aqui para o Brasil. Ele deve apoiar que o mundo emergente entre cada vez mais de cabeça aí nas grandes tomadas de decisão do planeta. A gente viu isso recentemente com a expansão dos BRICS, né? Com o Lula também encabeçando o evento lá na África do Sul, acho que 2 semanas atrás. Então, começa essa semana, e essa semana, aliás, se passa a Assembleia Geral da ONU lá nos Estados Unidos. A gente vai acompanhando o desenrolar amanhã, provavelmente, com mais temas aí sobre esse encontro.